Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo reverendo Walter Gonçalves. E hoje nós vamos para a nossa segunda lição sobre a necessidade de ouvirmos a palavra de Deus. Vamos ter como texto bíblico básico o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 3, onde Jesus diz assim: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Nós estamos lendo na versão da Bíblia Textual da editora BV Books, onde nós encontramos uma versão mais voltada para os originais das Escrituras. E nós estamos estudando as parábolas de Jesus. E no dia de hoje, nós estaremos meditando sobre a parábola do semeador, a necessidade de ouvirmos a palavra de Deus através da mensagem proclamada pelo Senhor Jesus, primeiramente, depois pelos seus apóstolos, e agora, nesses últimos dias, por muitos servos e servas do Senhor, que com as suas vidas e com seu testemunho falam a respeito do reino de Deus. Vejamos. Primeiramente, para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava, por parábolas, histórias sobre acontecimentos do dia a dia. E aqui em Marcos capítulo 4, no versículo 3, que acabamos de ler, assim como em Mateus 13, versículos de 1 a 9, e Lucas 8, versículos de 4 a 8, nós encontramos a bela parábola, a bela história do semeador, que na verdade ela abre as portas para o entendimento do reino de Deus. O reino de Deus começa com a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Mas por que a parábola do semeador ela é tão importante para o entendimento sobre o reino de Deus? Nós vamos tentar passar isto a partir deste momento. A parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinópticos. Sinópticos porque eles fazem um resumo, uma espécie de sinapse, né, de uma informação narrativa bastante curta a respeito das ações do Senhor Jesus, dos seus discursos, dos seus feitos e da sua vida. E no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 3 a 9, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 8, e no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, nós encontramos a parábola do semeador, que, como falamos, é a parábola da mensagem de salvação e de como ela é recebida no mundo, pelas pessoas que ouvem o Evangelho. Evangelho, palavra esta que significa boas novas, as boas notícias de Deus para o mundo através de seu Filho. E reino é um termo bíblico encontrado no Novo Testamento, na narrativa dos Evangelhos, no Novo Testamento koiné, no Novo Testamento bíblico grego. A palavra reino é basileia, que significa soberania. Não significa reino tão somente em termos de
limites geográficos, como um país ou uma nação. Mas o reino de Deus, na verdade, é onde Deus exerce a sua soberania. Deus é soberano sobre toda a criação, mas como ele é um Deus educado, é um Deus que não quer impor a sua vontade, mas deseja que as pessoas o recebam de forma natural, espontânea. Ele pede que esta dominação, este domínio, a sua soberania, possa alcançar os corações que de fato querem recebê-lo. E é por isso que a mensagem, ou a parábola, ou a pregação da história do semeador é tão importante para nós entendermos a questão da salvação do ser humano, da mensagem de resgate das almas pregadas por Jesus, ou pregada por Jesus. Por quê? Vamos entender. A importância em compreender a parábola, ela está não somente por se situar ou se encontrar nesses 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nesses evangelhos, como falamos, chamados sinópticos, que fazem um resumo da vida, dos discursos, enfim, da proclamação feita pelo Senhor Jesus e dos seus ensinos. Mas também ela é fundamental, a parábola do semeador, para outras parábolas, para que nós possamos entender, porque é uma das poucas parábolas onde o próprio Senhor Jesus, no decorrer do texto bíblico desses 3 capítulos, capítulo 4 de Marcos, o capítulo 13 de Mateus, o capítulo 8 de Lucas, onde o Senhor Jesus explica o conteúdo da parábola. É importante que nós saibamos que Jesus busca apresentar um mistério, ou seja, aquilo que está oculto e que as pessoas não conseguem ver acerca do reino de Deus, da soberania de Deus, da autoridade de Deus em relação aos seres humanos, do seu plano de salvação. Jesus busca mostrar às pessoas esse conteúdo através da sua parábola do semeador. É importante frisar que Jesus, no capítulo 4, versículos de 10 até 12, ele fala de uma contextualização desta parábola do semeador com o que Isaías cita no capítulo 6, versículo 9 e 10 do seu livro, da sua profecia, onde ele diz que as pessoas ouvem, as pessoas veem a mensagem, veem as ações de Deus, escutam a palavra de Deus, mas não a entendem, não compreendem por conta da dureza dos seus corações. Não que Deus não queira que todas as pessoas saibam, né? Pode, numa interpretação rasa e rápida do texto bíblico de Marcos capítulo 4, parece que Jesus guarda um segredo bem fechado só para os seus discípulos. Não é isso. Na verdade, os discípulos têm a possibilidade de entenderem melhor a palavra de Deus, porque abriram um dia os seus corações para poderem absorver de Cristo a sua mensagem e o entendimento desta mensagem. Porque apesar do Evangelho ser uma mensagem simples, onde o homem pecador, ao aceitar Jesus como Salvador, se conscientizar dos seus pecados, se arrepender, confessá-los diante de Deus e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, essa mensagem simples, ela se torna complicada muitas vezes porque as pessoas não são uma boa terra como Jesus mesmo
deixou transparecer aqui nesta parábola. Vejamos esta verdade e por que ela é tão importante para o entendimento de tantas outras parábolas de Jesus, ensinos de Jesus, que nós veremos daqui em diante nesta nossa reflexão. Primeiro, por quê? Porque essa história que Jesus conta aqui em Marcos 4, Mateus 13 e Lucas 8, fala de algo muito comum em que todas as pessoas ali na Galileia, ali na Palestina, ali no Oriente Médio, viam no seu cotidiano. É uma história que fala de um agricultor que lança suas sementes em vários lugares e obtém diferentes resultados desse plantio. E é interessante notar que esta semeadura não depende do agricultor. Essa semeadura tem uma outra lógica que não aquela da agricultura que todos conheciam. A lógica é voltada para o tipo de solo no qual a semente foi jogada. Então é preciso que nós entendamos esse aspecto da parábola para poder ver o seu significado verdadeiro, o seu significado real. Primeiro, precisamos notar que o capítulo 3 de Marcos e o capítulo 12 e 13 de Mateus, que antecedem a parábola do semeador, esse contexto maior dessa narrativa evangélica de Jesus, ele fala de Jesus sofrendo uma grande oposição. As pessoas que ouviam a mensagem de Jesus normalmente tinham Jesus como um adversário, falavam que Jesus era um blasfemador, entendiam que Jesus tinha um comportamento pouco ortodoxo, né, pouco voltado para a obediência da lei de Moisés, enfim, eram extremamente críticos a tudo que Jesus falava, fazia e realizava. E é neste contexto que Jesus lança esta parábola, a parábola do semeador. E vamos entender esta realidade a partir do texto da profecia de Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10, onde o profeta Isaías diz, inspirado por Deus: disse, pois, anda e dize a este povo, disse Deus a Isaías, com o ouvido ouvireis, porém de nenhum modo entendei. Vendo vereis, porém de nenhum modo percebei. Porque o coração deste povo foi endurecido, e seus ouvidos ouviram com dificuldade, e fecharam seus olhos. Não seja que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam. Assim ainda assim, eu os sararei. Ou seja, esse povo estava tão voltado, em si mesmado, nas suas próprias convicções, que não conseguiam enxergar, ouvir e entender a mensagem de Deus. Da mesma forma, com base nesta palavra do profeta Isaías, e Jesus a usa no capítulo 4 de Marcos, nos versículos de 10 a 12, para fundamentar, para estruturar e para expressar a realidade da parábola do semeador, da lógica da parábola do semeador, que mesmo tendo a semente sido lançada, o crescimento dessa semente, ou o desenvolvimento dela, transformando-se numa planta viçosa, frutífera,
não depende do semeador, não depende do agricultor, mas depende do solo. Que interessante isso. Vejamos. Os elementos que constituem a parábola do semeador. Primeiro elemento, o semeador. Segundo elemento, a semente. O terceiro elemento, o solo. O primeiro elemento, quem é o semeador? O semeador, originalmente, é o Senhor Jesus, que lança a sua semente em todos os solos. E vamos entender o que significa a semente mais à frente. Então, semeador, aqui no contexto de Marcos 4, Mateus 13 e Lucas 8, é o Senhor Jesus. E mais tarde, os seus servos. A semente não é outra coisa senão a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. A semente não é dinheiro, a semente não é boas ações. É evidente que nós somos salvos para as boas obras, não pelas boas obras, mas na medida em que nós permitimos que Deus opere nos nossos corações, Deus vai fazendo com que nós possamos praticar boas obras. A semente é a palavra de Deus, é a sua mensagem. E o solo? E o solo? E o solo, falo pela terceira vez, são as pessoas que ouvem a mensagem. Então é preciso entender que a palavra de Deus, a semente, que é a mensagem do Senhor, proclamada pelo Senhor Jesus, primeiramente, e depois pelos seus servos, ela vai atingir todos os homens, todo tipo de solo. E nós vamos ver isso aqui detalhado no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Marcos, no capítulo 13 de Mateus, no capítulo 8 de Lucas. A mensagem chega em vários tipos de solo. Vamos ver. Os tipos de solo. Aqui em Marcos capítulo 4, o Senhor Jesus fala assim, versículo 3. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E ao semear, aconteceu que parte das sementes caíram junto ao caminho. Ou seja, o caminho por onde as pessoas andavam, e os caminhos na Palestina, assim como em todo o Império Romano, normalmente eram feitos de terra batida, com um calçamento rígido de pedras, e a sementinha podia cair ali, mas nesse terreno duro, compacto, a semente ficava exposta à beira do caminho, na beira da estrada, e logo vinham as aves, os passarinhos, os corvos, e comiam essa semente. E Jesus nos explica que tipo de solo é esse. Em Marcos capítulo 4, versículo 14, ele diz que as sementes que caíram junto ao caminho são aquele tipo de solo, ou é aquele tipo de solo, onde a pessoa ouve a palavra de Deus, escuta a mensagem do Senhor, mas logo Satanás, e Lucas usa o outro nome do diabo. Satanás é um termo hebraico. Satã significa adversário. Lucas, no capítulo 8, fala de diabo. O diabo vem, assim como Satanás, que é sinônimo de diabo. Diabo significa aquele que joga contra,
aquele que acusa, aquele que está sempre fazendo com que haja uma força contrária aos servos de Deus, vem e remove, assim como as aves comem a sementinha que não teve o aprofundamento no solo duro do caminho, Satanás também rouba essa mensagem do Evangelho dos corações das pessoas. A palavra semeada ela é removida com dúvidas, com questionamentos, com dificuldade para entender a boa mensagem de Deus. Mas vejam que o problema não é com a mensagem, o problema é com o solo. Deus lança a sua mensagem em todos os tipos de solo, mas o solo não consegue frutificar porque o solo tem essas peculiaridades ou essas particularidades. O solo duro e compacto à beira do caminho é um tipo deles, onde a semente cai, não se aprofunda, não consegue germinar, ficando exposta à visão das aves, dos passarinhos, e estes vêm e comem a palavra. Da mesma forma, há pessoas que não conseguem aprofundar a mensagem de Cristo nos seus corações. E logo, Satanás, o nosso arqui-inimigo, o diabo e os seus demônios vêm e roubam e removem a mensagem da mente e do coração dessas pessoas. Esse seria o primeiro tipo de solo. O segundo tipo de solo, o solo terreno pedregoso, ou a semente que caiu no solo do terreno pedregoso. Marcos capítulo 4, versículo de número 5. Outra caiu no pedregal, onde não havia muita terra, e por não ter profundidade de terra, brotou logo, mas quando o sol se levantou, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E Jesus explica lá em Marcos, no capítulo 4, versículo de número 16 e 17. Os semeados nos pedregais são estes, os que ouvem a palavra, imediatamente a recebem com grande alegria, mas não tendo raiz em si mesmos, são temporais, são superficiais. E depois, quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, em seguida tropeçam, abandonam, ou seja, tal qual aquela semente que brota num terreno pedregoso, com pouca profundidade para a terra, né, para a parte mais arenosa do terreno, a semente não consegue aprofundar as suas raízes, entender melhor a mensagem, compreender melhor a vontade de Deus. E Jesus fala que quando vem algum tipo de dificuldade, como uma tribulação ou uma perseguição, essa pessoa ou esse tipo de solo que não tem raiz, não tem aprofundamento, não tem profundidade, logo abandona a fé, logo abandona a vontade do Senhor, logo abandona Jesus. É o caso daquele homem rico que fazia de tudo para ter e fazer a vontade de Deus, mas quando houve uma dificuldade, quando Jesus falou, vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e segue, aquilo ali tornou-se algo como uma espécie de empecilho para que ele continuasse a desejar e a fazer a vontade de Deus na sua vida. Muitas pessoas ao longo da história do cristianismo, e Paulo vivenciou isso, não é, com alguns discípulos
que o abandonaram ali em Roma. Somente na sua carta a Timóteo ele cita isso, né, que todos deixaram, exceto Marcos e Lucas. Ele fala de Mineu, ele fala de outros que o abandonaram por conta da perseguição, da prisão, das dificuldades. Enfim, Paulo conseguiu, e outros que estavam com ele, como Lucas, Marcos e tantos outros servos de Deus, conseguiram ultrapassar esse momento de dificuldade porque tinham raízes fincadas na vontade do Senhor. E aí não é um solo pedregoso que recebe rápido a mensagem, até entende a mensagem, mas não tem firmeza, não tem aprofundamento, não tem profundidade para continuar a fazer a vontade de Deus. Mas há um terceiro tipo de solo. Vejamos. O terceiro tipo de solo é o solo do terreno repleto de espinhos. Diz o Senhor Jesus aqui em Marcos, no capítulo 4, versículo 7. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Versículo de número 18 do capítulo 4, Jesus explica. As sementes que caíram entre os espinhos são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas devido aos afãs da vida, aos desejos da vida, aquilo que preocupa na vida, a cobiça, a riqueza e as demais coisas sufocam a palavra de Deus. Não permitem que ela possa germinar de fato. Nós temos o exemplo de Ananias e Safira, no livro de Atos, que pecaram de uma forma tão pueril contra Deus, pensando que poderiam enganar o Senhor, e perderam a chance de viverem uma vida feliz e agradável, praticando, vivenciando e fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. As pessoas que são comparadas a esse solo repleto de espinhos é exatamente as pessoas que vivem uma preocupação cotidiana com aquilo que devem ter, com aquilo que podem ter, com as cobiças, ou com os prazeres, ou com os seus desejos, e não consegue de fato viver uma vida plena diante de Deus. Esses três primeiros solos, o solo duro do caminho, onde na dureza a semente não consegue penetrar naquele solo, ficam à vista das aves e de repente elas são comidas pelas aves, tal qual acontece com aquelas pessoas que a mensagem chega na mente e no coração, mas vem Satanás e rouba da mente do coração dessas pessoas. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso, onde não há enraizamento, não há profundidade, e quando acontece algo de difícil na vida das pessoas, ou desse tipo de pessoa, ela logo abandona o caminho da fé. O terceiro tipo de solo é o solo que é repleto de espinhos, né? A pessoa não consegue deixar a palavra de Deus germinar dentro de si, porque as suas preocupações, seus desejos, a sua própria vontade vão sufocando aquilo que há de belo na palavra para transformá-lo num servo, numa serva de Deus de fato, e ele também não consegue frutificar. Mas há um quarto tipo de solo, e é deste solo que nós iremos falar agora. O solo receptível, ou solo receptivo e fértil,
Diz o Senhor Jesus no capítulo 4, versículo 8: porém outras sementes caíram em boa terra e davam fruto que crescia e era incrementado, e produziam uma a 30, outra a 60 e outra a 100 por um. Ou seja, era a semente que caiu em um solo fértil e conseguiu germinar e produzir não somente a árvore, a planta, mas também as flores e seus frutos. Ela cresceu. E como é uma semente, um solo receptivo e fértil na presença de Deus? O solo receptivo e fértil é aquele solo que ouve a palavra, deixa a palavra penetrar, a palavra modifica aquele solo, a palavra faz com que aquele solo venha a florescer com tantas outras árvores, tantos outros frutos e flores, virando um verdadeiro jardim, um pomar de Deus. E a pessoa passa a exalar o bom cheiro de Cristo, a pessoa passa, enfim, a permitir que Deus faça uma obra grandiosa na sua vida. O solo bom é o solo receptivo. O solo bom é o solo flexível. O solo bom não é o solo rígido. O solo bom é aquele solo que se permite trabalhar, se permite aprofundar. Não que haja no solo algum tipo de bondade própria ou propriedade sua, mas a chave para a abertura da recepção, da aceitação, do acolhimento do Evangelho não está fora de nós, está dentro de cada pessoa. Cada pessoa pode ser um solo espinhoso, um solo pedregoso, um solo duro onde a semente cai e as aves dos céus vêm e roubam a semente, ou um solo fértil. E como é que essa pessoa se torna um desses tipos de solo? A pessoa que busca resistir à palavra, tentando ser mais justo que Deus, mais certo que o Senhor, mais justo e reto que a própria pessoa sacrossanta de Deus é, querendo fazer com que Deus entenda as suas razões e não que ela entenda aquilo que é vontade de Deus, essa pessoa nunca vai ser um solo receptivo e fértil. A flexibilidade de poder ouvir, e é o que Jesus nos ensina aqui em Marcos capítulo 4, versículo de número 20, a respeito do solo bom. O solo bom, ou a boa terra, são aquelas pessoas que ouvem a palavra e a recebem. Ouvir e receber não é só escutar a palavra, não é só ter tido um contato superficial com a palavra, mas é ouvir. Ouvir significa assimilar. Ouvir significa entender. Ouvir significa aceitar. Ouvir significa permitir que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. E mais, não somente ouvem, mas, de acordo com Jesus, a boa terra são aquelas pessoas que ouvem a palavra e a recebem. Receber a palavra, ser receptivo à palavra, é poder deixar com que a palavra transformar a sua vida, o seu interior, o seu modo de olhar, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Por isso que
a parábola do semeador ela é tão importante? Porque, primeiro, ela tira toda a perspectiva de frustração que qualquer semeador tenha. Que na medida em que nós semeamos a palavra de Deus, esses 4 solos de fato aparecerão. As pessoas que são duras e que têm a mensagem roubada dos seus corações, assim como a semente também ela é comida pelas aves dos céus, as pessoas que têm um coração rígido, um terreno pedregoso, onde não há profundidade, e mesmo que recebam, mas não conseguem se firmar na presença do Senhor, as pessoas que vivem preocupadas com as questões da vida e por isso essas questões sufocam a mensagem de Cristo nas suas existências e elas não conseguem germinar, brotar, florescer perante Deus, e as pessoas que de fato ouvem e permitem que Deus possa fazer algo dentro dos seus corações. Por isso que é importante, Jesus destaca no versículo de número 3, que é o nosso texto básico, que o semeador precisa sair para semear. Porque semear a palavra de Deus, a mensagem de Deus, é uma tarefa importante, relevante. Dela as pessoas dependem para conhecer Jesus, a sua obra e o seu desejo para todo ser humano. Paulo fala nas suas epístolas que Deus deseja salvar todas as pessoas. É o desejo de Deus. Mas Deus só vai salvar as pessoas caso elas entendam e caso elas ouçam a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, porque a semente é a palavra. Ela também é uma tarefa imprescindível. A Igreja de Cristo não pode prescindir, não pode abrir mão da proclamação do Evangelho. E proclamar o Evangelho significa viver as palavras de Jesus. Não só com a sua boca se proclama, mas principalmente com seu testemunho. O grande pregador do século XX, morto há pouco tempo atrás, Dr. Billy Graham, ele falava que a Bíblia talvez não seja lida por muitas pessoas, mas certamente nós, servos de Deus, somos a única Bíblia que muitas pessoas que não leem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, conseguem ler. A nossa vida deve ser uma Bíblia aberta, proclamando o Evangelho de Cristo diuturnamente. Por isso eu gostaria de convidar você a entender primeiro que mesmo que você fale a palavra de Deus com todo cuidado, com todo carinho, com toda a preparação necessária, entendendo ser ela, a proclamação do Evangelho, uma tarefa relevante e importante, uma tarefa que você não pode, nem eu, não podemos prescindir, não podemos abrir mão, mas nós vamos nos defrontar com esses solos. O solo da beira do caminho, o solo pedregoso, o solo entre espinhos e a boa terra. Não desanime. Faça o que Jesus falou em Marcos 4, versículo 3. Seja um semeador, semeie o bom testemunho, semeie a palavra de Deus. Vivencie e entenda esta parábola do semeador como sendo uma lição de Cristo para a necessidade que há da proclamação do Evangelho de Deus. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho fiel às Escrituras Sagradas. Nós temos visto hoje uma grande
gama de pessoas que se dizem cristãs, que falam que a semente é o dinheiro. Se você plantar uma semente em um determinado ministério, Deus vai te abençoar. Isso não é verdade. A semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve ser semeada. Um coração transformado pela palavra de Deus é um coração doador. Não doa só dinheiro, doa tempo, doa vida, doa atenção, doa cuidado, doa muito mais do que apenas dinheiro. Doa a compreensão e a consciência de que o ser humano precisa da transformação através de Cristo Jesus. Então eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a vivenciar a parábola do semeador, a entender a parábola do semeador e a buscar ser a cada dia um solo fértil, receptivo, uma boa terra, sendo flexível, sendo aberto para entender, compreender e fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como Paulo escreve na sua carta aos Romanos. Que Deus possa nos abençoar e que essa mensagem possa ajudar você a compreender melhor as parábolas de Jesus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.